Olá, você está no canal Fé em Audiobook. Eu sou Dani Mendes e vamos juntos à leitura de Por que ler os Puritanos hoje, por Don Kistler. Acredito que existem várias razões para o ressurgimento do interesse pelos puritanos e seus escritos. Uma delas é que as pessoas estão ficando cansadas de coisas que a religião promete, mas não pode dá-las. Todo tipo de promessas são feitas, mas as pessoas investigam a religião por causa do interesse próprio, e quando essas promessas não se tornam realidade, elas ficam desapontadas. Creio que elas também estão cansadas da religião superficial e sem seriedade em sua base. Muitas pessoas não louvam a Deus porque o Deus do qual a maioria ouve falar realmente não é o Senhor Deus onipotente que reina para sempre e eternamente. Ele é simplesmente meu amigo, entre aspas, e esta familiaridade certamente produz desrespeito. Os puritanos foram homens apaixonadamente obcecados pelo conhecimento de Deus. Eu listei 10 razões do porquê devemos ler os puritanos hoje, e cada uma delas é derivada diretamente da visão puritana de Deus e das Escrituras. 1. Eles elevarão o seu conceito de Deus a um nível que você jamais imaginou fosse possível, e lhes mostrarão um Deus que realmente é digno de seu louvor e adoração. Jeremiah Burroughs, em seu clássico livro Louvor Evangélico, disse: "A razão por que nós adoramos a Deus de uma maneira não séria é porque não vemos a Deus em sua glória. O homem moderno ouve falar de um Deus que não é digno de ser louvado. Por que ele deveria louvar a um Deus que quer fazer o bem, mas não pode ser bem-sucedido porque o homem não coopera? Quem afinal é soberano? O homem o é. Leia os Puritanos e você se achará num sentido espiritual de alguma forma sozinho. Você se sentirá empolgado com aquilo que está lendo e com o que está sentindo em seu coração, e perceberá que não há muitas outras pessoas que entenderão daquilo que você está falando. Esta pode ser uma solitária experiência. Quando você experimenta a visão que Isaías teve de Deus, Isaías 6, e percebe que a realidade de Deus está infinitamente além de qualquer coisa que a sua mente possa compreender, você perceberá que o homem comum não pensa muito a respeito de Deus, muito menos no nível profundo que você está pensando. Uma das razões de termos um pensamento tão pobre é porque lemos tão pouco. Ler ajuda-nos a pensar. Nós vivemos numa cultura fotográfica visual, ao invés de uma cultura tipográfica, de letras. Tudo são fotos, vídeos e filmes. Todo trabalho está feito para nós, e assim não precisamos lutar com conceitos. Outra pessoa interpreta as coisas para nós com imagens. Há 400 anos atrás, as palavras estavam congeladas, estáticas numa página, e estas forçavam os leitores a trabalharem mentalmente com os pensamentos ali expressos. 2. Os puritanos tinham um caso de amor com Cristo, e eles escreveram muito sobre a beleza de Jesus Cristo. Um dos maiores puritanos foi Thomas Goodwin, um congregacional. Escrevendo sobre o céu, Goodwin disse: "Se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno para mim sem Cristo. O céu sem Cristo não é o céu, e se Cristo não estiver lá, eu não tenho nenhum desejo de estar lá." Estes homens estavam apaixonados por Cristo. James Durham escreveu na sua aplicação do sermão sobre Cantares de Salomão 5,16: "Se Cristo é amor como um todo, então todo o resto é repulsivo como um todo." Nós não nos sentimos assim em relação a Cristo, sentimos-nos? Queremos um pouquinho de Cristo, mas também um pouquinho de várias outras coisas. Mas o verdadeiro cristão quer Cristo e nada além de Cristo. Samuel Rutherford escreveu o seguinte a respeito da beleza de Cristo: "Eu ouso dizer que escritos de anjos, línguas de anjos e mais que isso, e tantos mundos de anjos, como existem pingos de água em todos os mares e fontes e rios da terra,
não o poderiam mostrar-lhe. Eu acho que sua doçura inchou dentro de mim até a grandeza de 2 céus. Ah, quem dera uma alma tão extensa como se estendesse até a linha final dos mais altos céus para conter o seu amor. E ainda assim, eu poderia conter só um pouquinho deste amor. Oh, que visão de estar no céu, naquele lindo jardim no novo paraíso, e assim ver, sentir o cheiro, tocar e beijar aquela linda flor do campo, a árvore sempre verde da vida. A sua sombra seria o suficiente para mim. Uma visão dele seria a garantia do céu para mim. Se existissem 10.000 milhões de mundos e tantos céus cheios de homens e anjos, Cristo não seria importunado para suprir todos os nossos desejos e nos preencher a todos. Cristo é uma fonte de vida, mas quem é que sabe qual a sua profundidade até o ponto mais fundo? Coloque a beleza de 10.000 mundos de paraísos, como o Jardim do Éden, em um. Coloque todas as árvores, todas as flores, todos os odores, todas as cores, todos os sabores, todas as alegrias, todos os amores, toda a doçura em um só. Oh, que coisa linda e excelente isso seria! E ainda assim seria menos para o lindo e querido bem-amado Cristo do que uma gota de chuva em todos os oceanos, rios, lagos e fontes de 10.000 mundos. Isto é alguém que ama Cristo, não é? 3. Os puritanos nos ajudarão a entender a suficiência de Cristo. Isto sofre grandes ataques em nossa igreja moderna. Você pode ter Cristo para salvá-lo, mas hoje em dia você precisa da psicologia para ajudá-lo no curso de sua vida. Pode ter Cristo para salvá-lo e ajudá-lo com seus sofrimentos espirituais, mas você precisa de algo mais para estas dores emocionais profundas que sente. Existe um livro escrito por Ralph Robinson, contemporâneo de Thomas Watson em Londres, Cristo, Tudo e em Tudo. Robinson escreveu mais de 700 páginas sobre um versículo de Colossenses, porém, Cristo é tudo e em todos, Colossenses 3:11. Você percebe que a questão é a nossa deficiência em entender a suficiência de Cristo. Se Cristo é tudo e em tudo, como podemos olhar para qualquer outro ou para qualquer outra coisa em busca de respostas? No seu livro O Tesouro dos Santos, Jeremiah Burroughs tem um sermão sobre o versículo de Colossenses. Burroughs faz uma afirmação como segue: certamente, Cristo é um objeto suficiente para a satisfação do Pai. Nenhum de nós argumentaria contra isso, não é mesmo? Isaías nos diz que Deus verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Assim, Cristo é suficiente para satisfazer a Deus. Burroughs continua: certamente, então, Cristo é suficiente para satisfazer qualquer alma. Você compreende o raciocínio? Coitado daqueles cristãos que gastam suas vidas inteiras se queixando acerca de seu destino na vida como se Cristo não fosse suficiente. Que blasfêmia é dizer que Cristo é suficiente para satisfazer a Deus, mas não é suficiente para satisfazer a mim. Muito antes de existir um Freud, um puritano solucionou o problema da balela da psicologia que tanto tem fascinado e agradado a Igreja hoje. 4. Os puritanos nos ajudam a ver a suficiência das Escrituras para a vida e a piedade. Isto é o que Pedro disse, 2 Pedro 1, 3-4. As Escrituras nos dão o conhecimento de Deus, o qual nos dá todas as coisas pertinentes à vida e à piedade. O grito de guerra da humanidade hoje é mais ou menos assim: estou buscando a autoestima, ou quero apenas estar de bem comigo mesmo. Os cristãos não carecem de autoestima, eles carecem de dispensar estima a Cristo. Isaías descobriu quem Deus era, e daí ele soube quem de fato Isaías era. Eu me lembro de ter sido convidado para falar numa palestra em outro continente, e pediram-me para falar de mim.
Não posso imaginar nada mais constrangedor do que as pessoas ficarem sabendo algo a meu respeito. No livro Tesouro dos Santos, de Burroughs, seu primeiro sermão é intitulado A Incomparável Excelência e Santidade de Deus, e é baseado num versículo do Velho Testamento. Quem é como tu, ó Deus, entre as nações? É um sermão de 35 páginas, e Burroughs fala do esplendor de Deus em metade do sermão. Daí, ele escreve sobre a segunda metade do versículo, e quem é como tu, ó Israel? Qual é o ponto em questão? Sendo que não há ninguém comparável ao seu Deus, não há ninguém como você. Assim, você não precisa de autoestima para sentir-se bem consigo mesmo. Você precisa ter Cristo estima. Você precisa sentir-se bem com Deus. Se o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, como poderia alguém ter falta de autoestima? Cristo deu sua vida, pagando um alto preço por sua igreja. Isso é verdadeiramente digno, meus amigos. 5. Os puritanos podem ensinar-nos sobre a extrema maldade da natureza do pecado. Edward Reynolds escreveu um livro intitulado A Pecaminosidade do Pecado e Jeremiah Burroughs escreveu O Mal dos Males. Não há outra doutrina que importe sermos mais ortodoxos do que esta, porque se você está fora da doutrina do pecado, você está fora de toda doutrina. Este é o fio da meada que vai abrir todo o invólucro. Burroughs escreveu 67 capítulos sobre esta premissa. O pecado é pior que o sofrimento. As pessoas farão tudo o que puderem para evitar o sofrimento, mas farão quase nada para evitar o pecado. O pecado é pior que o sofrimento. Isso, no entanto, é porque o pecado causa o sofrimento. De fato, Burroughs vai ao ponto. O pecado é pior que o inferno, porque o pecado causou o inferno. E a causa é pior que a consequência da causa. Obadiah Sedgwick, um presbiteriano londrino proeminente e que era um membro da Assembleia de Westminster, escreveu um livro perscrutador, A Anatomia dos Pecados Ocultos, um tratado sobre o clamor de Davi pedindo para ser liberto de pecados ocultos, aqueles pecados escondidos nos recessos mais íntimos de nossos corações, aqueles pecados que não são conhecidos de mais ninguém, só por nós e Deus, pecados que são tão maus e condenados como quaisquer outros. Jonathan Edwards disse o seguinte acerca do pecado: todo pecado é de proporção infinita e é mais ou menos mal dependendo da honra da pessoa ofendida. Já que Deus é infinitamente santo, o pecado é infinitamente mau. É por isso que não existe esse negócio de pecado pequeno, pecadinho, porque o mais leve pecado é um ato de traição cósmica cometida contra um Deus infinitamente santo. Simplesmente por seu enorme valor literário, este material não tem preço. As imagens de Edwards em seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado são imbatíveis. Ele compara Deus com um arqueiro e seu arco em mãos. Aquele arco está retesado e a flecha está diretamente apontada para o coração do homem. Os braços do arqueiro estão trêmulos de tão firme que o arco está ao ser puxado. E Edwards diz que a única coisa que impede Deus de deixar aquela flecha voar e penetrar no sangue do pecador é o beneplácito de um Deus que está infinitamente irado com o pecado a cada dia. Um escritor secular que estava fazendo uma obra sobre Jonathan Edwards foi perguntado por um cristão: você sabe, se Edwards tiver razão, então aquela flecha está apontada para o seu coração. Como você pode dormir à noite? A resposta foi a seguinte: às vezes eu não durmo, só espero em Deus que Jonathan esteja errado. 6. Os puritanos nos ajudarão na vida prática. O livro de Richard Baxter, O Diretório Cristão, tem sido chamado de o maior manual de aconselhamento cristão jamais produzido. Antes do presente século, todo aconselhamento era feito do púlpito ou durante uma visita pastoral à família para catequizá-la.
Os pastores eram vistos como os médicos da alma. É interessante notar que a palavra psicologia significa o estudo da alma. Psyche, de onde temos psique e de onde vem psicologia, quer dizer alma. Só que hoje em dia, o que costumava ser a cura de almas pecaminosas passou a ser a cura de mentes doentes. Pecado virou doença. Esta tarefa foi tirada do pastor, o qual conhece a alma melhor do que qualquer outro, e foi dada a conselheiros, psicólogos, dentre os quais muitos nem mesmo creem em Deus. Eles não podem curar males espirituais. O diretório de Baxter mostra o gênio de um homem que pôde aplicar as Escrituras em todas as áreas da vida. O Dr. James Packer chama este livro de o maior livro cristão já escrito. O livro A Prática da Piedade, de Lewis Bailey, é um modelo de manual devocional puritano. A ideia era a de regular o dia inteiro de um indivíduo pelas Escrituras. O Dr. John Gessner diz que este livro deu início ao movimento puritano. Não havia nenhuma área da vida, criam os puritanos, que não devesse ser regulada pelas Escrituras. Mesmo o tempo a sós deveria ser posto à disposição do uso da piedade. Nathanael Rainell escreveu uma refinada obra, intitulada Solidão Aperfeiçoada pela Meditação Divina. Esta é uma obra puritana clássica sobre meditação espiritual. A premissa de Rainell é que, mesmo quando o cristão está só, ele pode melhorar-se a si mesmo usando sua mente para o bem, meditando em Deus e em seus atributos. Se existisse um 11º mandamento, este seria: não deveis desperdiçar tempo. Os puritanos escreveram vários destes manuais. John Preston pregou 5 sermões em 1 Tessalonicenses 5,17 sobre a oração, intitulados O Exercício Diário dos Santos, os quais estão incluídos no Os Puritanos e a Oração. R.C. Sproul escreveu o prefácio do livro de Jeremiah Burroughs, Tratado sobre Mentalidade Terrena. Eis aí um livro sobre o grande pecado de pensar como o mundo pensa, ao invés de pensar os pensamentos de Deus e segundo Deus. Os puritanos tinham característica pastoral forte, além de serem muito teológicos. Christopher Love, sobre quem eu escrevi um livro, Um Espetáculo para Deus, disse o seguinte em seu 3º volume sobre sermões de crescimento na graça: não olhe demais para os seus pecados, mas olhe também para a sua graça, ainda que fraca. Cristãos fracos olham mais para os seus pecados do que para suas graças recebidas. Deus olha para as suas graças e não atenta tanto para os seus pecados e fraquezas. O Espírito Santo disse: ouvistes da paciência de Jó. Mas Deus leva em conta não o que existe de mal em seu povo, mas o que é bom nele. É mencionado o fato de que Raabe escondeu os espias, mas nada é mencionado a respeito da mentira que ela contou. Aquilo que foi bem feito foi mencionado como louvável sobre Raabe. Já o que foi inapropriado está sepultado em silêncio, ou pelo menos não está registrado contra ela e nem como acusação contra ela. Aquele que desenhou o quadro de Alexandre com sua cicatriz na face, desenhou-o com seu dedo sobre a cicatriz. Deus coloca o seu dedo de misericórdia sobre as cicatrizes de nossos pecados. Oh, como é bom servir um Senhor assim, que é pronto a recompensar o bem que fazemos e ao mesmo tempo está pronto a perdoar e esquecer o que é inapropriado. Por isso, vocês que têm só um pouco de graça, lembrem-se que ainda assim Deus terá os seus olhos sobre esta pequena graça. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isaías 42:3. 7. Os puritanos nos ajudarão no evangelismo, que é bíblico. Grande parte do evangelismo feito hoje é centrado no homem, mas o evangelismo puritano era centrado em Deus. Os puritanos tinham outra doutrina, que se tem perdido hoje em dia e tem o nome de buscar ou preparação para a salvação. Era uma doutrina amplamente difundida entre os puritanos ingleses e reformadores.
foi ensinada por Jonathan Edwards em seu sermão Forçando a Entrada no Reino, e antes disso foi ensinada por seu avô Solomon Stoddard. Stoddard escreveu um guia para Cristo, que John Gessner chama de o mais refinado manual sobre o evangelismo reformado que ele conhece. Além deste, você poderia querer ler O Céu Tomado por Violência, de Thomas Watson. A doutrina da busca nos ensina que Deus trabalha através de meios, e se um homem deseja ser salvo, ele deve se apropriar desses meios. Deixe-me dar-lhe um exemplo. A fé vem pelo ouvir, e os homens são salvos pela fé, ou melhor, os homens são salvos pela graça através da fé. Mas, se preciso de fé para agradar a Deus, e eu percebo que não tenho fé para crer em Deus para a salvação, o que eu deveria fazer? E é aqui que entra o buscar. Se a fé vem pelo ouvir, então eu devo ouvir alguém pregar um sermão ortodoxo sobre Cristo. Se Deus vai me salvar, seu meio normal será através da pregação do Evangelho. Deus não tem obrigação de me salvar se eu escuto um sermão, mas Ele provavelmente não me salvará sem que eu escute um sermão sobre a graça de Deus. O pecador, então, deve fazer todo o possível dentro de seu poder natural para amolecer o seu coração. Ele não pode merecer a salvação, mas pelo menos ele pode cooperar com Deus em sua salvação, ao invés de opor-se a Ele. Eu não me torno agradável a Deus por estar buscando, desde que o esteja fazendo sem interesse próprio. Mas eu estou sendo menos ofensivo a Deus ao invés de mais ofensivo. E mesmo se Deus não me salvar, a minha punição no inferno será menor. E os puritanos diriam: se você não pode ir a Deus com um coração reto, então vá a Ele procurando por um coração reto. Busque ao Senhor. 8. Ler os puritanos nos ajudará a ter prioridades certas. 2 Coríntios 5,9 diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Um puritano falou da seguinte maneira: o sorriso de Deus é minha maior recompensa. Sua expressão de desaprovação é meu maior temor. Se é verdade que nós nos tornamos como as pessoas com as quais gastamos o nosso tempo, então é um investimento para a eternidade gastarmos tempo com os puritanos. Então, gaste o seu tempo com o melhor. O livro Temor Evangélico, de Jeremiah Burrell, é sobre termos a prioridade correta. Trata-se de 7 sermões sobre Isaías 66:2, sobre o que significa tremer da palavra de Deus. Se Deus fala, é para este que olharei e que treme da minha palavra, então seria sábio sabermos o que é tremer da palavra de Deus. 9. Os puritanos podem nos ajudar a esclarecer a questão de como o homem é justificado diante de Deus. Outro título de Solomon Stoddard é sua obra-prima sobre justiça imputada, a segurança da apresentação no dia do juízo na justiça de Cristo. Não tenho como não enfatizar extremamente a importância de ser são e sóbrio sobre esta questão de justiça imputada nestes dias, onde tantos não estão sendo sóbrios e claros na eterna diferença entre justiça imputada ou atribuída e justiça infundida. A diferença entre estas duas posições não é só a distância entre Roma e Genebra, mas é também a distância entre o céu e o inferno. Eu recomendo para suas leituras sobre este assunto o livro Justificação Somente pela Fé. Se você quer especificamente um livro puritano sobre esta questão, então leia Os Puritanos e a Conversão, ou leia o livro de Matthew Mead, O Quase Cristão Descoberto. Mead lista 26 coisas que uma pessoa deve fazer como cristã. Fazendo estas coisas não prova que ela realmente seja cristã. No entanto, não fazê-las prova que ela não é cristã. Não é para a fraqueza do coração. Esta era a versão do século XVII de O Evangelho segundo Jesus, 300 anos antes de John MacArthur ter escrito aquela obra preciosa. 10. Finalmente,
olhemos para os puritanos e a autoridade da palavra. Sabemos que as Escrituras são Deus falando conosco. O versículo clássico de Timóteo nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, literalmente soprada por Deus, e sabemos que seja o que for que Deus diga, nós devemos obedecer. De fato, foi isto que o povo de Deus do Velho Testamento percebeu. Em Êxodo 24:7, eles declaram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e seremos obedientes. Não há nada que o Senhor diga que nós não devamos fazer. E se não o fazemos, nós não somos cristãos. A coisa é simples assim. Um puritano que era membro da Assembleia de Westminster em 1643 escreveu: a autoridade da Escritura Sagrada, por causa da qual se deve crer e obedecer, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende totalmente de Deus, que é a própria verdade, o autor da mesma. E por isso ela deve ser recebida, porque é a palavra de Deus. Sabemos que quando Deus fala, nós devemos ouvir. De fato, grande parte da grande comissão é ensinar às pessoas a se submeterem à autoridade da palavra de Deus, ensinando-os a observar tudo o que vos tenho ordenado. Mateus 28:20. Isto é o que surpreendia as pessoas quando Jesus ensinava. Mateus 7:29 diz que, quando Jesus ensinava, as pessoas ficavam maravilhadas. Qual era a base para a admiração delas? Ele estava ensinando-as como quem tem autoridade e não como os escribas. É exatamente assim que os pregadores devem pregar, com autoridade. É um mandamento de Deus que eles assim o façam. Falai estas coisas, exortai e reprovai com toda a autoridade. Não deixe que ninguém te despreze. Tito 2,15. Enquanto afirmamos que se Deus dissesse alguma coisa, nós o obedeceríamos, nós nos esquecemos que o ministro fiel é Deus falando a nós hoje. É a visão da reforma do ministério do púlpito. Quando o ministro fiel está expondo a palavra de Deus, é a voz de Deus que você está ouvindo, e não a de um homem. E isto quer dizer que deve ser obedecida. Mas o que você escuta após o sermão? O melhor que você ouvirá é: isto é interessante, terei que pensar sobre isso. Mas Deus nunca nos deu sua palavra para ter nossa opinião ou para pensarmos sobre o assunto. Ele nos deu sua palavra para que a obedeçamos. O puritano Thomas Taylor escreveu: a palavra de Deus deve ser pregada de tal maneira que a majestade e a autoridade dela sejam preservadas. Os embaixadores de Cristo devem falar sua mensagem como se ele literalmente o fizesse. Um ministro lisonjeador é um inimigo dessa autoridade, pois se o ministro deve contar placebos e canções doces, é impossível que ele não venha trair a verdade. Resistir esta autoridade ou enfraquecê-la é um pecado temível, seja em homens de alta ou baixa posição. E o Senhor não permitirá que seus mensageiros sejam interrompidos. Os ouvintes devem: a. Orar por seus mestres para que possam transmitir a palavra com autoridade, com poder e claramente. B. Não confundir essa autoridade nos ministros como rudeza ou antipatia e muito menos como loucura. C. Não recusar a sujeição a esta autoridade, nem ficar ofendidos quando ela sobrepuja uma prática onde eles estão relutantes em largar, pois é justo para com Deus apagar a luz daqueles que recusam a luz oferecida. Deuteronômio 30:20 equipara um Deus de amor com obediência à sua voz e diz que é assim que amamos. Bem, era assim que os puritanos viam as Escrituras. Sua elevada visão de Deus veio de sua elevada visão das Escrituras, e se nós quisermos conhecer a Deus como eles, nós devemos amar sua palavra como eles amaram. E este amor aumentará somente através de um estudo intenso e diligente. E ler os puritanos é a próxima coisa boa. É como ir à escola com as mentes mais brilhantes que a igreja já teve.
Onde você deveria começar? Recomendo ao iniciante os seguintes títulos: O Amor Verdadeiro do Cristão ao Cristo Invisível, de Thomas Vincent, A Maldade do Pecado ou O Dever da Autonegação, de Thomas Watson, Amostras de Thomas Watson, um pequeno livro de dizeres coletados, A Graça da Lei, Ernest Kavan, um bom livro sobre o papel da lei na teologia puritana. Os Puritanos e a Conversão, Os Puritanos e a Oração, 2 excelentes compêndios que darão ao leitor o melhor do pensamento puritano sobre os respectivos temas. Aqui encerramos, espero que você tenha sido edificado. Leia Os Puritanos, ouça os áudios do nosso canal, que Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.